Bem, sejam bem-vindos à nossa 22ª aula da unidade 2 do nosso curso de Gestão de Pessoas. Nas aulas anteriores a gente falou, sobre os dois primeiros subsistemas, o de provisão, lembrando recrutamento e seleção, o subsistema de aplicação, então relacionado ao desenho do cargo, descrição e análise do cargo, os requisitos e também a avaliação de desempenho. E nas aulas anteriores, as duas últimas, a gente falou do subsistema de manutenção. Então não adianta a gente contratar o melhor funcionário, avaliá-lo, se a gente não consegue retê-lo na organização. Falamos também que não basta apenas o salário, o salário não é o único motivador, mas que o empregado ele sinta que na organização ele tenha benefícios sociais, que ele sinta um ambiente de trabalho interessante para trabalhar, que ele sinta seguro, que ele tenha, se for o caso, um apoio do sindicato, Então, uma série de questões são colocadas aí. Hoje, particularmente, a gente vai falar da qualidade de vida no trabalho, Então, quem aí não quer, trabalhar num ambiente que se sinta seguro, que sinta que tem qualidade, que sinta que não ficará estressado, um ambiente que te proporcione a melhor forma para tu desempenhar o teu potencial, tá? Então vamos falar hoje sobre qualidade de vida. Então qualidade de vida implica criar, manter e melhorar um ambiente de trabalho, seja em relação às suas condições físicas, que é o que a gente chama de higiene e segurança, seja em relação às suas condições psicológicas e sociais. Então veja que a gente está falando aqui, condições físicas. Então, por exemplo, eu estou numa mesa, na altura correta, com a luminosidade boa, tenho um equipamento de trabalho que me permite fazer o que eu preciso, nesse caso aqui, construir essas videoaulas para vocês, Então esse ambiente é um ambiente calmo que me proporciona essa qualidade de trabalho. Além disso, condições psicológicas e sociais. Então, se eu trabalho num local com outras pessoas, quais são as condições que eu tenho ali no contato com as pessoas? É uma situação boa, interessante ou é difícil? As condições psicológicas, como eu estou mentalmente para preparar essa aula, estou bem, estou tranquilo. Então, tudo isso é importante e eu gostei muito dessa figura, porque ela mostra esse equilíbrio, equilíbrio entre a questão financeira e a felicidade por estar ali, Então, um equilíbrio que permite essa qualidade de vida. A qualidade de vida, redunda, então, em um ambiente de trabalho agradável e amigável e melhora substancialmente a qualidade de vida das pessoas na organização. Então, todas aquelas condições físicas, psicológicas e sociais, quando elas estão bem, ela proporciona essa qualidade nossa de vida na organização. E aí a gente pode pegar a saúde, e aí dividi-la em vários tipos, saúde física. Então a gente vai ter, por exemplo, organizações que antes de abrir as portas, as pessoas são convidadas a fazer exercícios. Então exercícios de alongamento, exercício de respiração, meditação. Então a saúde física e espiritual. Claro que aqui espiritual, não necessariamente a gente está envolvendo uma religião formal, mas espiritual no sentido de se sentir bem consigo mesmo. Acaba que a saúde espiritual tem uma relação muito grande com a saúde emocional, esse bem-estar consigo mesmo. Aí a gente vai ter outras, saúde mental, a pessoa consegue desenvolver as suas atividades de forma mais consistente, saúde social, o relacionamento com as outras pessoas, e a saúde profissional talvez seja aquela saúde a mais tradicional,
que é o apoio de um médico, de um profissional de saúde, de um psicólogo, por exemplo, que vai te atender e ver como estão as tuas condições de saúde. Então, a higiene do trabalho, é interessante esse nome, né? Higiene no trabalho, está relacionada com o diagnóstico e prevenção de doenças ocupacionais, a partir do estudo e controle de duas variáveis, o homem e o seu ambiente de trabalho. Então, uma das mais conhecidas doenças de trabalho é a LER, né? A LER é lesão de esforço, por esforço repetitivo. Então, a gente tem aqui, dia 28 de fevereiro, referenciado como o Dia Mundial de Combate às Lesões por Esforços Repetitivos, a LER. Né? Então, muitas pessoas têm LER no uso no computador, né? Digitando, usando o mouse. Né? Então, são situações em que o braço, né, o punho, ele vai estar fazendo de forma tão repetitiva aquele serviço que ele vai causando lesões, né, nas articulações, certo? Nos tendões, né, nos dedos. Então, é algo que tem que se tomar um cuidado muito grande. Também tem a DORT, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Né? Tudo isso é chancelado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, com o objetivo de alertar a população sobre esse grande problema da saúde pública em muitos locais de trabalho. Então imaginem, por exemplo, certos trabalhos em que a pessoa tem que se agachar para pegar, por exemplo, um saco de cimento, ou para pegar uma lata, ou para pegar algum tipo de objeto pesado. Né? Então essa coluna da pessoa, ela vai, com o tempo, ela vai sofrendo, né, com esse esforço repetitivo, né, com essa situação da ergonomia no trabalho dela. Então, por exemplo, quem aí é da área florestal, né, da engenharia florestal, o trabalhador florestal também tem que tomar esse cuidado, né, porque periodicamente, dependendo do tipo de trabalho dele, ele vai se agachar, né, ele vai fazer movimentos repetitivos. Né? Então, quais os cuidados ele tem que ter? Ele tem que ser bem instruído em relação a isso, mas, além disso, é fundamental que ele tenha consciência da necessidade dele cuidar da própria saúde. Porque se ele não tiver esse cuidado, né, vai ser complicado as outras pessoas terem. Na aula anterior, eu falei, né, do técnico em segurança do trabalho, que ele dava advertência para as pessoas que não utilizava os EPIs, né, a máscara, o óculos de proteção, né, mas ali, mais do que um cuidado que a empresa tem que ter com o funcionário, era interessante que ele próprio tivesse consciência a respeito da necessidade de usar aqueles equipamentos para proteger a própria saúde dele. Então é um desafio, a higiene do trabalho está ligado tanto à responsabilidade que a empresa tem que ter, né, ao cuidar dos seus funcionários, mas também a consciência do próprio empregado, ok? Então, quando a gente fala da LER, né, podemos ter aí problemas, né, de postura, mas não só do trabalhador braçal, mas nós também, né, que trabalhamos em escritórios, trabalhamos em computador, então ter um cuidado com a cadeira, né, que tu está sentando, né, como que vai estar a tua postura. Então, às vezes, a nossa postura não é a melhor postura, né, e não só no ambiente de trabalho, mas no ambiente doméstico, por exemplo, no sofá da tua casa, numa cadeira, né. Então, a postura correta é tu ficar de forma ereta, né, sentado com a coluna de forma ereta aqui, né, e apoiado os pés. Aqui uma postura incorreta, que muitas vezes a gente tem, o cuidado também com a luminosidade, né? Ela não pode ser muito forte para não agredir os olhos, então a gente tem que tomar esses cuidados todos. Condições ambientais de trabalho. Então o trabalho das pessoas é influenciado por três grupos de condições. As condições ambientais do trabalho, né? A iluminação, como eu falei, então a luz que vem, o ideal é a luz natural, né? Mas quando não é possível, a gente vai
utilizar a iluminação artificial, a temperatura, né? Então, ambientes locais em que faz muito calor, por exemplo, e aí tu vai ter que usar ou ventilador ou ar-condicionado, tanto para precaução, né, do próprio funcionário, para ele ter esse desempenho melhor, como dos próprios equipamentos que estão ali, né, que dependendo do calor eles podem ter algum problema, né, principalmente quando a gente fala computadores, né. E o ruído também. Então, um ambiente em que há muitas pessoas falando, tu não vai conseguir fazer o teu trabalho. Se é um trabalho braçal, um trabalho mais repetitivo, né, talvez até tu consiga, talvez não seja problema. Mas quando é um trabalho mais intelectualizado, né, em que tu precisa de concentração, o ruído prejudica, né. Imagine um professor, né, tipo eu, assim, né, eu estou preparando uma aula, eu preciso me concentrar no que eu estou falando, no que eu estou escrevendo, então o ruído pode me atrapalhar e realmente atrapalha no meu caso particular, né. Então o ruído também é uma questão a ser considerada, né. Por exemplo, no nosso caso, como eu vou escrever um artigo científico, se eu tenho que ler, preciso me concentrar no que eu estou lendo, preciso ter condições de escrever com calma, né? Então, realmente é uma questão a considerar. Aqui a gente tem efeitos, né, do ruído no trabalho, eu peguei da internet, má comunicação, porque uma pessoa não consegue entender direito o que a outra está falando, baixa concentração, né, desconforto, nervosismo, baixo rendimento e possivelmente até acidentes, né. Então, não só as condições ambientais de trabalho, a condição de tempo, então duração de jornada de trabalho, horas extras, período de descanso, né. O período de descanso é fundamental. A gente precisa dormir bem, a gente precisa ter um horário de descanso no horário de almoço, né. A gente não pode fazer muitas horas extras, a gente tem que cuidar, né, dimensionar esse volume de horas extras. Então, só para vocês terem uma noção, né, na época da Revolução Industrial, no século XVIII, né, 17, 18, né, a gente tinha, a qual não tinha muito cuidado com os empregados, as pessoas trabalhavam aí 17, 18, 19, 20 horas seguidas, né? Então tu imagina como que o corpo físico e o mental daquela pessoa não ficava. Então a pessoa não durava muito tempo no trabalho porque era humanamente impossível. Ela precisa ter esse tempo para o descanso. Isso não é só importante para a própria pessoa, mas também para a organização. Senão não se consegue a produtividade. E condições sociais, que a organização informal, os relacionamentos, o status. Então, a organização informal é aquele bate-papo das pessoas, né? A conversa informal, é a troca de ideias ali. Então, tudo isso também é importante no dia a dia nosso. Segurança no trabalho é um conjunto de medidas técnicas, educacionais, médicas e psicológicas para prevenir acidentes. Então eu achei esse desenho, que eu já tinha visto antes, né, eu acho que ilustra bem. Eles estão numa obra, né, e aí o rapaz fala, capacete para quê? Nunca me aconteceu nada. E aí tem um tijolo que está para cair na cabeça dele, né, então certamente, né, ele vai ter um calo na cabeça, né, um galo na cabeça, e vai ter né, vai sentir dor, né, talvez até algum problema mais grave, e essa conversa aí desse desenho nos remete muito àquela ideia que às vezes a gente tem de que aquilo não vai acontecer com a gente, né? Então, olha, eu subo as escadas, uma escada, coloco a escada em posição vertical para pegar um livro numa livraria e não tenho muito cuidado, porque eu já fiz isso 10 vezes e nunca aconteceu nenhum problema. Pode ser que numa vez tu caia da escada e naquela altura tu tenha um problema grave, né?
Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, eliminar as condições inseguras do ambiente, tentando instruir e convencer as pessoas das práticas preventivas. Aí é um grande desafio, porque as pessoas não acreditam que aquilo possa acontecer com elas, né? Então aí tu tem que ter todo um cuidado, né? Aquele exemplo que eu falei do meu amigo lá da técnica de segurança do trabalho. Use a máscara, use o óculos de proteção, porque pode cair alguma coisa no teu olho, né? Aí se é algo grave, tu pode ficar até cego. Tu tem que usar a máscara porque tu vai começar a respirar aquela poeira, aquele pó de serra, ou então aquele verniz, aquela tinta. Então tu tem que usar esse equipamento de proteção para proteger o teu organismo, né? E tu tem que convencer as pessoas. Só que como muitas dessas doenças elas vão repercutir daqui a 20, 30 anos, no caso aí de aspirar um produto químico, né, algo que não seja bom, por exemplo, as pessoas não se preocupam, porque o problema só vai ser lá no futuro. Elas acham que, por enquanto, não está acontecendo nada. Só que isso vai acumulando no organismo até quando, algumas décadas depois, ela sentir os efeitos. Então, a qualidade de vida no trabalho, né, a QVT, representa o grau em que os membros da organização são capazes de satisfazer as suas necessidades através de sua atividade na organização. Então, lazer, espiritualidade, o trabalho, educação, saúde, ambiente, família, amigos, né? Tudo isso é qualidade de vida. A qualidade de vida no trabalho envolve uma constelação, né? Um conjunto de fatores. A satisfação com o trabalho executado, então, quando tu chega do trabalho com a sensação de dever cumprido, né, um bem-estar por aquilo, as possibilidades que tu enxerga na organização, né, o reconhecimento que tu tem pelos resultados que tu alcançou. Então é uma harmonia, né, uma sintonia entre bem-estar e produtividade. Tá? Um equilíbrio nesses dois pontos. O salário percebido, os benefícios que tu tem, o relacionamento que tu tem com as outras pessoas, o ambiente psicológico e físico que é o ideal para trabalhar, a liberdade que tu tem de certa forma para tomar decisões, né, possibilidade de participar e algo do tipo. Então, isso pode te fazer, né, feliz naquele ambiente de trabalho, mas eu volto a dizer que por mais que o ambiente de trabalho te proporcione tudo isso, um bom salário, benefícios, relacionamento entre as pessoas ok, ambiente físico, psicológico ótimo, tu tem liberdade para decidir, todas as situações estejam favoráveis, se tu não estiver disposto a ficar na organização e aproveitar de todos esses benefícios, não vai adiantar, porque a motivação é algo tua, intrínseca, ninguém vai te motivar. Por mais que tudo esteja perfeito no ambiente de trabalho, talvez tu não esteja bem para aquele ambiente, tá? Porque o ser humano é assim, né? Então a gente tem que aproveitar os momentos em que tudo conspira a favor para que a gente também sinta bem naquele local. A gente tem que lembrar que nenhum lugar será perfeito, nenhuma pessoa será perfeita, nós não somos perfeitos. Então a gente não tem que tentar achar a perfeição no ambiente de trabalho. Problemas existirão e existem e sempre existirão, tá? Problemas com pessoas existem, já existiram e existirão, tá? Então nada é perfeito. Sempre tu vai ter alguma questão, né, a ponderar que poderia ser melhor, mas olhe o outro lado. Ao invés de ver o copo meio vazio, olhe o copo meio cheio, né? Vejam as coisas boas que existem naquele ambiente. Então a qualidade de vida no trabalho afeta atitudes pessoais e comportamentos importantes para a produtividade, como a motivação para o trabalho, a adaptabilidade e flexibilidade a mudanças no ambiente de trabalho. Então,
a possibilidade talvez de tu mudar de setor, né, é importante, né, tu pode se motivar com aquilo ou tu pode ser resistente à mudança, né, mas tente dialogar com a empresa, né, caso tu não queira a mudança naquele momento, explique as razões, né, ou caso tu queira, aproveite essa mudança. Criatividade e vontade de inovar. Daí eu lembrei do brainstorming, né, que são as chuvas de ideias, e tem empresas de tecnologia que elas têm aqueles profissionais que são responsáveis pelas inovações, pelos produtos inovadores, que dizem que algumas empresas elas têm locais dentro da própria empresa em que são ambientes para as pessoas relaxarem, né? Então, por exemplo, um local com a música suave, né? Por exemplo, uma música clássica bem suave, aí com uma cachoeira pequena, né? Artificial, para tu ouvir o barulho da água, o canto dos pássaros. Parece uma viagem quando tu pensa isso no ambiente de trabalho. Mas se tu tiver profissionais que inovam, que têm essa capacidade de pensar situações, nesse ambiente calmo, de tranquilidade, pode vir essa chuva de ideias, que é o brainstorming, né? E aí ele tem ideias mirabolantes. O brainstorming, tu não tem que ter ideias corretas de primeiro momento. Tu tem que ter ideias, são chuva de ideias. Depois elas vão passar num funil, né, para tu ver aquelas ideias que são factíveis, que são reais. O que isso tem a ver com a qualidade da vida no trabalho? Ora, se tu tem ambientes calmos que proporcionam esse despertar da inovação do profissional, então aí tu vai ter uma boa qualidade de vida, né? Quer dizer, além do básico para todo mundo, ainda tu permite que alguns tipos de profissionais tenham essa qualidade de vida de forma de pensar sobre os novos produtos, os novos serviços que serão futuramente desenvolvidos pelas organizações. E isso acontece, tá, gente? Acontece muito em empresas, principalmente de tecnologia, né, empresas que precisam diversificar, inovar constantemente e que precisa aproveitar da criatividade das pessoas. Essa criatividade tem muito a ver com esse espírito livre, né, esse pensar livre, né, sem outras questões atordoando o profissional. Então, no momento que ele se sente livre, ele começa a criar, ele começa a inovar, ele começa a pensar situações que antes ele não pensava porque ele estava numa armadilha, né? Nas discussões com as pessoas, na preocupação com o tempo. Ali não, ali ele está num ambiente propício para pensar novos produtos. Então eu agradeço a atenção de vocês, né? Convido-os para se inscrever nos nossos canais no YouTube, em que periodicamente a gente está colocando novos vídeos. Então, se vocês forem inscritos, quando sair o vídeo, vocês serão avisados. Convidá-los a conhecer também os nossos livros, né, publicados sobre administração e sustentabilidade ambiental. Vocês podem ter algumas informações sobre eles no nosso site, né, o Administração Verde, só colocar aqui .com.br. Também conhecer as nossas redes sociais, né, Facebook, Instagram, Twitter, né, do Administração Verde. Então, quero agradecer a atenção e até a próxima aula.